Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos alunos aí de Erval e de Livramento, né? Mais uma vez nós estamos juntos. Bem-vindos à nossa disciplina de pressupostos. Nós estamos aqui, eu e Gedeon, né, nosso colega da equipe multidisciplinar, né, que não mede esforço para nos ajudar, né, para fazer com que a logística funcione para a gente poder ter esse encontro via web, né? Nós ainda estamos com dificuldades em relação ao polo de Rosário, mas devido ao adiantado da hora, a gente vai começar a nossa aula e depois, como está sendo gravado, vocês vão poder acessar pelo link no AVA, tá? Então, boa noite a todos, aos nossos colegas tutores, aos nossos queridos alunos, aos coordenadores de polo. Particularmente, esses 3 polos da turma 6 eu conheço, já visitei, fui super bem recebida, né? Então, peço paciência para o pessoal de Erval, porque o pessoal de Erval da turma 6 já viu essa aula, já assistiu essa aula presencial, né? Mas eu espero que vocês tenham esquecido algumas coisas para a gente poder relembrá-las, tá? Então, a nossa disciplina, hoje, nosso objetivo aqui é apresentar a disciplina para vocês, e fazer alguns encaminhamentos, tá? Discutir um pouco, apresentar o conteúdo da primeira semana e fazer alguns encaminhamentos a respeito da atividade da primeira semana, que eu percebo que alguns alunos já estão com dificuldade, tá? Então, a nossa aula vai ser dividida em 2 momentos. No primeiro momento, a gente vai apresentar o plano de ensino, né? Eu não tenho como, nesta plataforma, apresentar a página da disciplina, mas eu sei que vocês já devem ter acessado, já devem ter mexido nela, e se vocês têm dúvidas quanto ao acesso, pessoal, por favor, entrem em contato com o tutor presencial de vocês para ele ajudá-los, porque a gente não vai aceitar aluno atrasado. Por exemplo, tem aluno que não entrou na disciplina e daqui a 2 semanas está entrando e quer começar a disciplina, e fica muito complicado, como eu já, principalmente em Erval, que eu já conversei pessoalmente isso com os alunos, né? Então, assim, tem dificuldade com o AVA, aproveita essa semana, conversa com o tutor, manda e-mail para nós, manda através dos tutores, manda e-mail para nós, para a gente poder resolver isso com antecedência, tá? Para que a gente não tenha que aceitar, a gente não tenha que se desgastar, né, para resolver atividades ou não aceitar as atividades atrasadas em função de que vocês perderam o tempo de inscrição ou que vocês não estão com acesso ao AVA, coisa e tal, tá? Então, essas são algumas considerações iniciais. Para quem não me conhece ainda, então, eu sou a professora Andréa, eu trabalho com o núcleo da área da educação, dentro do curso de Letras Espanhol à Distância, né? E nós vamos trabalhar com 4 disciplinas nessa turma, né? Que é a primeira agora, pressuposto da educação, depois psicologia, depois as 2 disciplinas de introdução à metodologia da pesquisa e metodologia da pesquisa. Esse núcleo, pessoal, ele encaminha vocês para a área da pesquisa, encaminha vocês para começar a desenvolver uma escrita acadêmica, né? Desenvolver autonomia intelectual. Por isso que a gente propõe muitas leituras para vocês e muita escrita. Então, assim, é necessário, como eu já falei para vocês, e obviamente eu acho que as tutoras presenciais também já conversaram com vocês, essa dedicação ao curso. Vocês sabem que essa é uma aula presencial, todos devem assistir até o fim. Quero pedir para as nossas colegas tutoras presenciais passar a ata somente no final da aula, em função de ser justa com todo mundo, tá? Então, a ata só deve ser passada no final, a ata de presença só deve ser passada ao final da aula, tá? Para que a gente possa aproveitar a nossa aula e a gente ser justo com todos, né? Porque às vezes um assiste 10 minutos de aula, assina, e o outro assiste a aula completa e assina, né? Então, vamos ser justos com todo mundo e vamos começar uma disciplina já com essa interação e com bastante empenho, né? Que a gente precisa que você se empenhe bastante, até porque é uma das coisas que eu sempre lembro. Nós estamos num curso de formação docente, tá? Há uma grande confusão por parte de alguns alunos de que nós estamos num curso de
só porque estamos num curso de letras espanhol, nós não estamos num curso de línguas, nós estamos num curso de formação docente, nós estamos preparando professores. Então, por isso que a nossa disciplina, essa principalmente, pressupostos, ela vai encaminhar vocês para ter uma breve introdução a respeito da história da educação, e nós fizemos esse recorte temporal entre o movimento da Escola Nova em 1930 até os dias atuais, né? Então, a gente vai discutir brevemente em função da disciplina, ser muito curta e ela ter um caráter introdutório. É claro que vai exigir de vocês que vocês pesquisem mais, que vocês estudem mais, que vocês vão atrás, para conhecer um pouco mais sobre a história da educação, conhecer um pouco mais sobre o movimento escola novista, e as tendências pedagógicas que elas estão aí, que elas ainda estão presentes nas nossas salas de aula, nas políticas públicas, nos referenciais curriculares, e assim por diante, tá? Então, a gente precisa que vocês se empenhem, né, bastante para dar conta do curso, e que eu sempre digo e espero que todos vocês cheguem até o final, né? Para nós isso é uma grande satisfação. Então, vamos tentar, né, todos vocês chegarem até o final do curso. Mas se depender de nós, a gente não mede esforços para que isso aconteça. Então, pessoal, eu vou apresentar agora brevemente a disciplina, o plano de ensino, e depois vamos discutir um pouco o conteúdo da semana e encaminhar a atividade da primeira semana, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tem alguma dificuldade? Por favor, digita no chat. Bem, eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas não se preocupem que a gente está gravando e depois eu vou disponibilizar o link no AVA, tá? Tudo que a gente passar aqui hoje para vocês também já está no AVA. Então, vamos lá. As considerações iniciais, aquilo que a gente fala sempre, tá? Boas-vindas a vocês. Os informes sobre a tutoria é o seguinte: vocês já devem ter entrado na página do AVA, vocês já devem estar familiarizados com o ambiente, né? Procurem os tutores presenciais, desculpem, os tutores à distância de vocês, tá? Elas estão lá para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá? Tenham atenção em enviar mensagens, porque muitos ainda estão enviando mensagens para outros professores que não os da disciplina, né? Então, isso complica, ou então me enviam mensagens que são de outras disciplinas, então isso fica complicado. Então, vejam quem são os professores de vocês exatamente, tenham atenção, leiam as mensagens que a gente envia para vocês, nos deem pelo menos um ok, um retorno de que vocês receberam, tá? A comunicação, gente, é sempre via AVA, não esqueçam disso, para ficar registrado, para que a gente tenha um respaldo legal. Tanto nós, professores, quanto vocês, alunos, a comunicação é sempre via ambiente, tá? Ali vocês vão perceber que tem fóruns de dúvidas, e eu quero dizer para vocês que não é porque o fórum, não existe uma nota específica para o fórum, que vocês não vão participar. A gente vem percebendo isso ao longo do tempo, que os alunos, como o fórum ele não é avaliado com uma nota específica, o pessoal não participa. Isso compromete também o processo avaliativo de vocês, porque nós trabalhamos com avaliação formativa. Então, vocês vão ver nos critérios lá de aprovação que a participação de vocês nos fóruns, a participação de vocês na disciplina, ela é super importante, ela está sendo avaliada também. Quero dizer para vocês que os fóruns, eles são estritamente para fóruns de dúvidas, pessoal, para tirar as dúvidas que vocês têm. Então, vocês leiam os textos, nós temos 2 textinhos pequenos agora nessa primeira semana. Leiam os textos, surgiu dúvida quanto a um conceito, surgiu dúvida quanto a alguma frase ou alguma ideia que vocês não compreenderam, não tem problema, vai lá e escreve: professora, eu não entendi o que quer dizer isso, não entendi o que quer dizer aquilo. E a gente vai responder vocês à medida que vai chegando as dúvidas. A gente vai responder sempre de segunda a sexta, porque é o nosso período de trabalho, né? Por isso que a gente pede que vocês não deixem para a última hora, porque a semana abre numa segunda-feira e encerra na outra segunda-feira, às 23h55. Então, vocês têm bastante tempo para estudar, para tirar dúvidas, coisa e tal, tá, pessoal? Outra coisa que eu mandei uma mensagem para vocês, especificamente falando sobre a netiqueta, né? Como é que a gente se comunica
pelo ambiente, de uma forma gentil, de uma forma educada, porque, assim, a gente recebe muitos e-mails desagradáveis, ameaças, então, assim, isso a gente não vai responder. Então, já ficou bem claro, tá? Então, eu acho que a gente tem que ter uma convivência legal, acho que a gente tem que sempre buscar ser cooperativo, ser justo uns com os outros. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma crítica ou alguma sugestão, por favor, não coloquem nos fóruns, enviem diretamente os professores, porque isso fica gerando, se vocês fazem uma determinada crítica ou alguma coisa que seja deselegante, fica gerando um clima muito ruim no ambiente, e aí fica gerando, a coisa se acumula de uma forma que às vezes a gente não consegue dar conta. Então, assim, tem algum tipo de comentário ou algum problema, vai lá e envia por mensagem via AVA, tá? Sempre via AVA. Outra coisa, eu sei que vocês dentro dos polos, vocês têm grupos de WhatsApp. Bom, oficialmente eles não valem. Vocês sabem que o que é discutido ali oficialmente não vale. Só vale o que está registrado no AVA. Então, por isso que a gente não recebe atividade por e-mail, a gente não recebe atividade que não seja estritamente pelo AVA, tá? Nem mensagem, nem atividade, nem dúvidas. Então, tudo tem que ser via ambiente, para que a gente possa ter esse respaldo e que vocês tenham esse caráter mais oficial, né, a respeito da disciplina e do próprio curso. A interação e interlocução entre todos os que estão envolvidos nesse processo, né, gente, a gente procura ter um clima de camaradagem, bem tranquilo. As nossas disciplinas anteriores, aí estão os professores que podem comprovar isso, tem sido super tranquilo, o pessoal colabora, claro que às vezes há alguns problemas que extrapolam a nossa vontade. Muitas vezes eu até tento ajudá-los, mas tem coisas que eu dependo da coordenação, eu dependo de outras pessoas e eu nem sempre eu vou conseguir ajudá-los. Tá? Por isso que eu digo que vocês devem sempre ter atenção, observar bem os prazos, para que a gente não perca os prazos, porque depois atividades atrasadas eu não posso aceitar, porque isso vai se acumulando. E aí, vocês imaginam, são 3 polos, com mais ou menos 100 e poucos alunos, imagina se todos deixam acumular, né? A gente não tem nem como dar conta de corrigir e entregar a tempo, porque sempre as atividades elas são corrigidas durante a semana, e no final da outra semana vocês já têm o acompanhamento das notas, né, de cada semana, tá? Então, assim, vamos procurar se comprometer com o curso, vamos procurar interagir mais entre nós, e qualquer problema, envia mensagem para nós e a gente tenta resolver, tá bem? Novamente aqui, a questão da formação docente, né, que o curso prepara vocês para a formação docente, prepara vocês para serem professores. Então, na nossa disciplina de Psicologia da Educação, que nós vamos começar talvez no próximo semestre, eu pretendo já colocar vocês nas escolas. Vocês já vão para as escolas, vocês já vão conhecer o chão de trabalho de vocês, para ter uma ideia do que é realmente ser professor. Eu sei que alguns de vocês já são, né, mas isso é importante para que vocês tenham essa noção do que é ser um educador, né? Quais são os perrengues que os educadores passam, como é que as coisas se dão nesse universo, tá? E para poder fazer essa ligação entre teoria e prática, tá? Então, o plano de ensino da nossa disciplina, né, a ementa, são os estudos das relações entre cultura, trabalho e educação, sociedade, educação e filosofia, né, e investigação sobre a produção do conhecimento histórico e organização pedagógica da educação escolar brasileira, bem como estudos dos processos educacionais reprodutores e os produtos de práticas educacionais inclusivas nos diferentes segmentos sociais. Então, na verdade, a gente vai estudar os pressupostos da educação. Nós vamos estudar quais são as linhas, as tendências pedagógicas que nortearam a educação brasileira a partir de 1930 até agora. Então, nós vamos passar pelo movimento escola novista, nós vamos passar por os movimentos de expansão, né, da universidade, o REUNE, por exemplo, pela LDB,
tá? Pelo Plano Nacional de Educação. Então, claro que sempre com um caráter introdutório, vocês vão ter que ter autonomia de buscar mais, estudar mais, né? O objetivo é conhecer as diferentes características dessas correntes pedagógicas, tá? Os conteúdos, o movimento da escola nova, né, que vai ser o tema da primeira semana agora, que depois a gente vai discutir um pouquinho, vou apresentar para vocês. Depois a educação brasileira no contexto da educação para todos, os movimentos de interiorização e expansão da educação superior no Brasil, cultura, trabalho e educação, a LDB, né, a Lei 93/94/96, e o Plano Nacional de Educação. Tá? E vamos discutir alguma coisa entre senso comum e conhecimento científico, né? O que que diferença é essa? Por que a gente vai vai falar sobre senso comum e conhecimento científico, né? E quais são as implicações desses dois conceitos na prática docente, tá? Então, isso é importante também. A avaliação aqui ficou pequeno, assim, ali, a fonte ficou muito pequena. Eu vou mostrar para vocês agora nos critérios avaliativos, tá, pessoal? Tá tudo bem por enquanto? Estão ouvindo? Por favor, digitem no chat. Vem carregar. Não consigo metodologia de ensino aqui. Bom, metodologia de ensino, você sabe que são sempre as aulas, a disciplina ocorre em 7 semanas, 5 semanas elas são avaliadas, né? Cada atividade vale 2 pontos. Nós temos uma semana para revisão e a outra semana é a prova, tá? E sempre a interação entre o ambiente, tá? Aqui vocês vão ver as datas, né, de quando vai acontecer as nossas disciplinas e o conteúdo, tá? Então, a primeira semana de 5 a 12 de fevereiro, a gente vai trabalhar o movimento Escola Novista, vai ter uma atividade teórica que vale 2 pontos. Na segunda semana, nós vamos ter, de 12 a 19, nós vamos trabalhar a educação brasileira e o movimento de interiorização e expansão da educação superior no Brasil. Também vale 2 pontos, né? E é uma atividade também teórica. Vocês vão precisar ler os textos, escrever, resenhar, coisa e tal. Aí depende da atividade que a gente propuser. A terceira semana nós vamos trabalhar cultura, trabalho e sociedade. Também atividade valendo 2 pontos. Lá na quarta semana, as políticas de formação docente, né? Também com atividade teórica, valendo 2 pontos. Na quinta semana, a LDB, né, e o PNE, também uma atividade valendo 2 pontos. Lá, na sexta semana, nós vamos fazer uma revisão de conteúdos, aí nessa semana não é avaliada. A sétima semana é a prova, tá? Uma prova teórica, a gente não sabe se vai ser no AVA, se a gente vai fazer impressa, mas isso aí a gente vai determinar ao longo da caminhada, tá? É importante, pessoal, que vocês participem, que vocês leiam, porque o nível de exigência do curso é alto, né? Os critérios de progressão, então, você sabe que nós temos avaliação formativa, né? Então, os critérios são iniciativa e interesse pelas tarefas realizadas no decorrer do semestre, conhecimento dos conteúdos estudados, tá? Autonomia intelectual, para escrita, para leituras, né? Para questionamentos,
assiduidade e pontualidade na entrega das tarefas e interação no AVA, e uso adequado da norma culta. Bom, são esses os critérios que nós vamos avaliar as atividades de vocês. É a partir deles que nós vamos avaliar as atividades de vocês. Então, vocês precisam cuidar da ortografia, cuidar coerência e coesão textual, demonstrar na escrita de vocês que vocês sabem do que estão falando, cuidar o plágio, né, pessoal, que vocês sabem que é crime, já coloquei até a legislação lá na página, né, na nossa página inicial, porque tem gente que gostou muito ou se identificou, concorda com determinado autor, vai lá, pega o excerto do autor e coloca no texto, sem fazer a referência, parece que é seu, então a gente considera como plágio. Vocês, eu até entendo, vocês ainda não têm a disciplina, não tiveram a disciplina de introdução à metodologia da pesquisa, talvez vocês ainda não tenham esse manejo, né, de como se faz a citação. Então, vocês pelo menos coloquem, o autor tal, ano tal, página tal. Tá? Até eu coloquei na atividade da semana 1, eu já começo a atividade solicitando que vocês formatem ela de acordo com as normas da BNT. Então, eu coloquei ali os espaços justificados, o tamanho da fonte, o tipo de fonte, tamanho das margens, né? Para já ir encaminhando vocês para escreverem e concluir, e realizarem um trabalho acadêmico, né? Um trabalho que esteja dentro das normas, que esteja dentro da normatização, para que vocês vão se acostumando até o momento da escrita do TCC, vocês já vão estar tranquilos, isso já não vai ser mais um problema para vocês, tá? Então, vocês vão perceber que toda a atividade, ela vai ter já no final ali a orientação que nós vamos cobrar também as normas da BNT. Bem, nesta primeira semana, não se assustem, já conversei com as nossas tutoras, com a nossa equipe de professores, que a gente vai dar uma afrouxada. Se vocês não fizerem tão bem, sei lá, se equivocarem com a fonte, se equivocarem com o tamanho da fonte, ou com as margens, a gente vai dar uma afrouxada nessa semana, tá? Mas na próxima semana vocês já vão ter que estar dominando isso, começar a dominar pelo menos, tá? Não esqueçam que a atividade, que a avaliação de vocês, ela é formativa, então, ela é composta por esses critérios que eu falei para vocês, que estão lá no AVA. Cada atividade vale 2 pontos, ao final das atividades, vocês somariam 10 pontos, né? Que somados com a prova, daria os 20 pontos, divididos por 2, dá a média, né, de vocês, daria 10, ou a média de vocês, que é 7. Tá? Então, assim, para ir a exame, só consegue ir a exame quem ficou com média final entre 3 e 6,9. Se tiver menos que 3, não consegue ir a exame, não faz a prova e já está automaticamente reprovado e vai ter que esperar o repercurso e até o momento que abrir novamente a disciplina para cursar, tá, gente? Então, eu preciso orientá-los nesse sentido. Ali abaixo vocês veem, né, está tudo bem esclarecido, vocês percebem que tem, como é que se dá o processo de avaliação ali, a média 7, a explicação sobre as notas do exame que vocês precisam ter para poder realizar o exame. Então, tudo isso está muito claro lá no ambiente, tá legal? Se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem mensagem para nós, escrevam lá no fórum que a gente responde, não tem problema algum, tá? Bom, pessoal, antes da gente passar, então, para o conteúdo dessa semana, eu só quero lembrar para vocês que eu vou pôr o calendário lá no ambiente, que eu ainda não coloquei, o calendário da turma 6, e eu quero dizer para vocês que sempre que vocês perderem uma atividade porque vocês estavam doentes, ou uma prova porque vocês estavam doentes e necessitam de atestado médico, tem um prazo para submeter o atestado médico
ao polo e depois à universidade. Então, também tem lá um documento, tem um arquivo lá no AVA falando sobre isso, tá? Tratando diretamente sobre esses passos que vocês devem seguir para apresentar atestado médico. Não esqueçam que, se a prova foi hoje, por exemplo, dia 7, vocês têm até 72 horas para submeter o atestado ao polo. Passou desse período, a gente não aceita, vocês ficam sem a nota da atividade e sem o direito de fazer a prova, tá, pessoal? Então, cuidem bem isso, tá? Até 72 horas a partir da data da atividade para vocês entregarem o atestado. Já aconteceu do pessoal me entregar atestado daí a 11 dias, 20 dias, a gente não tem como aceitar, isso é uma norma da universidade, vocês acabam se prejudicando, tá? Então, assim, eu peço novamente que vocês leiam com muita atenção todos os documentos que estão lá no AVA. Bom, então agora, mais diretamente, a gente vai discutir sobre o conteúdo da semana 1, tá? Que é o movimento Escola Novista, tá? Para a gente poder fazer isso, nós temos que fazer uma comparação entre a escola tradicional e a escola nova, tá? O recorte temporal, como eu falei para vocês, é final de século XIX, início do século XX, né? Por volta lá dos anos 30, na Reforma Francisco Campos, por exemplo, se começa a pensar a escola de uma outra forma. Bem, até então, até 1930, quem já tem uma certa noção sobre a educação, né, quem já leu alguma coisa sobre o estado da educação, sabe que nós ainda tínhamos uma escola burguesa, né, não existia universalização do ensino, nem todos podiam estar numa escola. A gente tem dados de que, por volta de 1930, nós tínhamos entre 30% e 80% da população brasileira analfabeta, porque não havia escola para todos, né? A escola era para uma pequena parcela de abastados da sociedade, por exemplo. Que escola era essa? Uma escola de tradição ainda, né, dos jesuítas. Que escola era essa que nós tínhamos, né? Uma escola que era centrada no professor, né? O professor era o detentor do saber, o aluno não participava, não interagia, também não se considerava a classe social do aluno, porque boa parte deles pertenciam às classes altas, eles tinham condições de estudar, né? Então, era uma escola voltada para que se mantivesse o status quo, por exemplo. Que quem fosse de uma classe alta continuaria pertencendo a essa classe, continuaria tendo os mesmos privilégios e assim por diante. Então, vocês podem perceber que a escola tradicional, e eu gosto de fazer um recorte aqui, gente, dizendo que nós não fazemos nenhuma apologia a nenhum tipo de metodologia ou a algum tipo de pressuposto ou tendência teórica, né? Não estamos aqui demonizando a escola tradicional e dizendo que a escola nova, ou a tecnicista, ou qualquer outra tendência seja a melhor, né? Vocês vão se deparar ainda com resquícios da escola tradicional na nossa sociedade, né? Se vocês perceberem, muitos de vocês talvez estejam pensando assim, eu quero uma aula onde só o professor fale, né, eu anote, ou eu vá assimilando os conhecimentos, o professor vá transferindo os conhecimentos, e eu vou escutando e não interaja, né? E a avaliação também disso, a avaliação desse processo é uma avaliação classificatória, né? O professor ensina e o aluno aprende. Então, vocês vão perceber, principalmente quando vocês forem para as salas de aula de vocês vão perceber que ainda existe esses resquícios da escola tradicional. E uma das propostas que a gente de escrita dessa semana é isso, é fazer essa comparação entre essas tendências e como é que foi a trajetória acadêmica de vocês, quais foram as tendências que nortearam, né, o ensino, e como é que vocês se sentiam, dentro desse contexto, tá?
ali, mais abaixo, falando ainda da escola tradicional, né, eu coloquei só alguns conceitos para a gente apresentar para vocês. Quanto aos pressupostos da aprendizagem, a ideia de que o ensino consiste em repassar os conhecimentos, né, para a criança, e que, na verdade, a criança era vista, nessa perspectiva, como um adulto em miniatura. Então, não se pensava, né, que as crianças aprendem diferente, que as crianças têm uma forma de aprender, têm fases, né? Então, esse caráter mais biológico e psicológico da educação, que aparece já na Escola Nova, porque a Escola Nova ela é permeada por essa tendência, né? Tem muito Piaget aí envolvido. Vocês percebem que na escola tradicional não existe isso, né? Nos pressupostos da escola tradicional. Então, a criança era vista como um adulto miniatura e se ensinava a todos da mesma forma, e se caso o aluno não aprendesse, a culpa era do aluno, né? O professor não tinha nenhum envolvimento nesse processo. Tá? Então, basicamente, a escola tradicional era isso. E muitos devem estar pensando e tentando se encaixar, mas eu fui ensinado assim, o meu filho ainda é ensinado assim, né? Porque esses resquícios ainda existem na educação. É muito difícil da gente acabar com eles completamente. E, às vezes, é necessário ser um pouco mais tradicional, né? Ter uma metodologia um pouco mais tradicional, sabe? Então, por isso que eu digo que a gente não faz nenhuma apologia a esta ou aquela tendência, tá? Eu, particularmente, acho que nós precisamos ensinar aos nossos alunos, se precisar ser tradicional em alguns momentos, nós devemos ser, né? Acho que a principal preocupação é o pedagógico e é o ensino, tá? A nossa atuação tem que ser pensada dessa forma. Então, dito isso, a gente passa para o movimento Escola Novista. O que foi o movimento Escola Novista? Ele foi um movimento de renovação da educação. Então, para muitos autores, a escola nova, ela se opunha completamente à tendência tradicional. Então, o que o ideário da escola novista propunha, né? Que se deslocasse o centro do ensino-aprendizagem do professor e este centro agora passasse a ser o aluno, né? Que a gente ensinasse, que a metodologia do ensino fosse enfocada na ação, no saber fazer. Bom, e da onde que vêm essas ideias todas, né? Por que esse movimento de renovação da educação? A gente sabe que, por volta de 1930, o país começa a se industrializar e a gente precisa de uma população escolarizada para dar conta desse mundo do trabalho, né? E uma população que fosse mais autônoma, que soubesse lidar com todo esse cenário, né, que tá eclodindo. E a educação, se acreditava que era através da educação que ia se ter mobilidade social. Então, é outra ideia que ainda permanece, embora ela esteja um pouco borrada, né, na minha opinião e na opinião de alguns autores, a gente acreditava que era através da educação que se ascendia socialmente, né? Então, isso também é um dos pressupostos da Escola Nova. Vocês podem buscar mais a respeito disso nos livros do Paulo Giraldelli, da Maria Lúcia Aranha, né, que são autores que trabalham diretamente sobre a história da educação, e eles trazem relatos muito interessantes a respeito disso. Bem, de onde então vêm essas ideias, né? O principal idealizador da Escola Nova é o John Dewey. Ele era um educador, um pesquisador norte-americano, né? E por volta de 1930, aqui está o John Dewey, né? Vocês vão perceber que tem um videozinho, né, falando sobre ele, toda a trajetória dele, que eu postei agora no ambiente, e a gente talvez não consiga passar, né, já deu um vídeo, em função do Canvas, a gente não consegue passar o vídeo para vocês, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada depois no vídeo, com mais calma, que vocês vão ter mais subsídios sobre a história do John Dewey. Bem, essas ideias, elas partem, né,
do John Dewey, que ele acreditava que se ensinava a partir da ação, né? Que ensinar não se ensinava para a vida, mas ensinar era a própria vida. Então, ele propunha um método educacional que fosse embasado no método científico, que desde a mais tenra idade, desde os pequenos, né, as crianças deveriam estar submetidas ao método científico, pesquisar, levantar hipóteses, refutar essas hipóteses, né, discutir, então interagir mais com o professor. O professor deixa de ser o centro, aquele detentor do saber, e passa a ser um mediador. São esses os pressupostos que vão embasar a escola nova e que vem do John Dewey. Bem, mas como isto chega até o Brasil? Né? Como eu já falei para vocês, alguns educadores, né, aqui do Brasil, eles vão estudar nos Estados Unidos, estudar organização escolar, estudar políticas públicas naquele país, né, daquele país, e acabam entrando em contato com esse ideário, com esses professores. Bem, um deles foi o Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira, ele foi secretário de Instrução Pública na Bahia, né, e ele vai para os Estados Unidos estudar com o John Dewey. E ele volta encantado com essas ideias, né? E ele e mais outros 26 signatários, eles assinam um manifesto, né? Que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, propondo que se modificasse, que a gente pensasse a educação de uma outra forma, né? O Fernando de Azevedo, que também era secretário de Instrução Pública do Rio de Janeiro na época, tem uma história assim, interessante, que o Monteiro Lobato encontra o Anísio Teixeira no navio, voltando já para o Brasil, e ele fica encantado também com todo esse ideário, porque o Anísio Teixeira estava muito envolvido com isso. Ele adentra o gabinete do Fernando de Azevedo e diz que ele tem que nomear o Anísio Teixeira para ser secretário de Instrução Pública, porque assim eles conseguiriam colocar em prática esse ideário escola-novista, né? E aí eles lançam um manifesto, né? E nesse manifesto, o que continha? Eles propunham uma renovação na educação, eles propunham renovação nos métodos os métodos docentes, uma nova metodologia, né? E, claro, sempre tendo o aluno como foco. E aí, claro, entra as ideias do Piaget, né? Que vocês vão ver mais tarde na disciplina de psicologia, que os alunos têm fases de aprendizagem, né? E que a inteligência, ela não dá saltos, ela uma fase depende da anterior para que a criança possa aprender. É claro, gente, que vocês vão dar aula para alunos de ensino fundamental, anos finais, e ensino médio. Mas é importante que vocês conheçam como se dá esse processo, porque são essas tendências que ainda hoje estão presentes na nossa escola, né? Ainda hoje estão presentes. Então, isso é primordial. Muitas vezes nós entramos numa sala de aula e a gente não sabe o que fazer, porque não se sabe como o aluno aprende. E isso era uma das propostas do Manifesto dos Pioneiros, uma das propostas do movimento da Escola Nova, né? Que a gente conhecesse esse aluno, que soubesse em que momento, em que fase ele se encontra, para eu poder lançar a mão de um planejamento, lançar a mão de uma determinada didática, de uma determinada sequência didática para que ele aprendesse e não fosse ficando pelo caminho, como acontecia na escola tradicional, né? E vocês vão perceber que ainda existe esse tipo de pensamento na educação. Então, é importante que a gente entenda que cada aluno é um aluno, cada aluno ele tem um tempo de aprendizagem, cada aluno ele está numa fase, ele se encontra numa fase, e isso, apesar de a gente não estar, vocês não
darem aula, não atuarem no ensino fundamental dos anos iniciais, vocês ainda, lá nos anos finais, vocês ainda vão encontrar alunos com determinadas dificuldades de aprendizagem, principalmente numa língua estrangeira, que vai ser o caso de vocês, que vocês vão ter que entender como é que esse aluno aprende, como é que se dá esse aprendizado de uma segunda língua, por exemplo. Né? Então, vocês vão ter que recorrer às tendências pedagógicas, vocês vão ter que recorrer à psicologia da educação para poder dar conta de dar aula, de ensinar. Então, isso é cobrado no estágio de vocês. E, claro, cada vez, é aquilo que eu sempre digo, cada vez que a gente pisa na sala de aula, todo dia é um dia diferente. Então, eu preciso de um planejamento, eu preciso de um diagnóstico desse meu aluno para que ele aprenda. Né? Então, tudo isso estava presente no Manifesto dos Pioneiros. Então, vocês veem ali quem assinava o manifesto, né, o Fernando Azevedo, o Anísio Teixeira, que, como eu falei, foi aluno do John Dewey, né? Afrânio Peixoto, Lourenço Filho e tantos outros. Tá? E essas ideias, elas contagiaram algumas escolas, sim. Não todas, mas contagiaram algumas escolas. Então, cada uma dessas escolas deu um nome para as metodologias do movimento escolanovista. Então, se vocês encontrarem, por exemplo, em alguma literatura, escola ativa, ginásios, escola ativa, colégio de aplicação das universidades, escolas experimentais, ginásios, me faltou a palavra, daqui a pouco eu lembro, vocês vão perceber que tudo se trata dos pressupostos da educação nova, né? Só que com outros nomes, né? Mas vocês vão ver os pressupostos presentes ali. Então, a título de conhecimento, se vocês encontrarem esses nomes, vocês vão entender que é também se trata da escola, da educação, do movimento escola novista. Até aqui tudo bem, gente? Dúvidas, por favor, coloquem no chat, tá? O que eu fiz? Eu procurei fazer um quadro comparativo, né, entre a escola tradicional e a escola nova. É um resuminho, né? É um outro resumo que eu trouxe para trabalhar com vocês, embora já tenha lá no AVA, já tenha um outro resumo mais amplo, tá? Um pouquinho mais complexo. Então, como é que era o aluno na escola tradicional e na escola nova? Como é que ele era considerado? Na escola tradicional, um aluno passivo, receptor da tradição cultural, né? Submetido a horários e currículos rígidos, né? Inclusive, a organização da sala de aula, né? Vocês sabem que isso também, os espaços e os horários da escola ainda é um ranço da escola tradicional. Muitas vezes a gente entra na sala de aula, está um sentadinho atrás do outro ali, considerando, né, que o aluno só tem a cabeça, não tem um resto de um corpo que interage, né, que fala também. Se vocês assistiram o vídeo do Pink Floyd, vocês devem ter percebido que tem muita coisa da escola tradicional ali, que há uma crítica severa sobre a escola tradicional, principalmente quando se massifica os alunos e no final ali todo mundo vira uma carne homogênea, né? Então, eu acho muito interessante aquele vídeo para a gente discutir a escola tradicional e discutir os pressupostos e como a gente ensina, né, considerando que todos partem do mesmo ponto, que todos têm a mesma condição de aprender e que todos têm a mesma maturidade, assim por diante, né? Sem levar em consideração que cada aluno é um aluno. Homogeneização, né? Isso que eu estou falando para vocês. Se parte de um conteúdo, muitas vezes não se faz o diagnóstico, eu ensinei, e o aluno tem que aprender de forma, todos têm que aprender da mesma forma e chegar lá no final e dar essa resposta na avaliação. Né? Se ele não conseguiu, o problema não é do professor, o professor ensinou, o problema é do aluno, né? Na escola tradicional. Bem, na escola nova, o aluno é o centro desse processo, né? Então há esse deslocamento do professor para o aluno, né? O aluno passa a ser a preocupação, passa a ser o centro do processo. O pedocentrismo, desculpem, o meu aparelho ainda
me complica um pouco a minha fala, é em relação à questão do ensino adultocêntrico, né, que se entendia na escola tradicional que que a criança era um adulto em miniatura. Então, se ensinava como um adulto. E a gente, a partir da escola nova e a partir dos pressupostos da psicologia da educação, que está muito presente na escola nova, a gente começa a entender que as crianças aprendem diferente, que elas têm processos mentais diferentes, né? E aí tem uma contribuição riquíssima do Piaget. Que cada criança tem ritmos e interesses individuais, né? Nem todos se interessam pelas mesmas coisas, nem todos se saem tão bem assim nas mesmas disciplinas. De repente, um se sai melhor em matemática, o outro se sai melhor em língua portuguesa. E isso não quer dizer que o aluno não seja um bom aluno ou não esteja apto a aprender, né? A relação entre professor e aluno, magistrocêntrico, né? O professor era o detentor do saber, ali na escola tradicional. Ele era a autoridade e um modelo a ser seguido. Então, se vocês assistirem o vídeo do Pink Floyd, isso fica muito claro, né? O mestre não podia ser contrariado. Inclusive, em alguns momentos, as crianças sofriam castigos severos, e isso a gente não vai muito longe. Né? Eu, quando fazia o ensino fundamental, em 1980 e poucos, eu morria de medo de ir para o milho, por exemplo. Ainda acontecia isso, de ficar de castigo no canto da parede, né? Muitos colegas meus acontecia isso, de ficar de castigo no canto da parede, de ficar de castigo no milho. Então, assim, eu tinha muito medo, né, de ser uma aluna que não correspondesse à expectativa do professor e, de repente, eu ficasse lá de costas para a parede, né? Que era uma humilhação para todos nós, né? Mas isso era aceito, era um modelo que era aceito. Então, se desloca esse processo agora, né? Se pensa de uma outra forma, e é uma orientação da escola nova, por exemplo. Então, o aluno é o centro do processo, há um esforço do professor para despertar a atenção do aluno e a curiosidade, né? Porque a partir daí a gente enfoca mais na pesquisa, né? Se procura fazer com que o aluno realmente aprenda a fazer fazendo, né? Buscando mais, não só dependendo do professor, né? E o professor, ele deixa de ser aquele detentor de saber e passa a ser um facilitador da aprendizagem, um mediador. E isso cada vez mais, pessoal, a gente percebe num mundo onde a tecnologia, ela cada vez faz mais parte da vida da gente. Então, os nossos alunos, vocês vão perceber, quem não é professor, vai perceber que eles mexem muito em internet, eles sabem muito, eles dão muito conta de lidar com a tecnologia, recebem muitas informações, são estimulados a todo momento com uma gama de informações muito grande, mas muitas vezes eles não sabem como lidar com isso, o que fazer com essas informações, né? Então, onde entra o papel do professor? O papel do professor entra nessa questão de facilitar como fazer com que o aluno entenda essas informações e possa lidar com elas, possa interpretá-las, né? Isso é importante. Então, a gente vê muito ainda nas nossas salas de aula, os alunos muitas vezes interrompendo as aulas com o uso do celular, coisa e tal, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, porque são nativos digitais, e eles só sabem fazer isso, né? E vocês vão perceber que eles têm muitas dificuldades para escrever, para ler, para discutir qualquer coisa, né? Eles podem falar de 1000 coisas, mas se vocês perguntarem para eles uma opinião e pensar sobre aquela informação, muitos deles não vão dar conta disso, né? Claro que nem todos, mas muitos não vão dar conta disso. Então, é importante que a gente possa também aliar a tecnologia à nossa prática, né? Porque a gente vive em outro mundo, né? Eu até outro dia ouvi uma pesquisa de que nos Estados Unidos o pessoal está ensinando, em algumas escolas, só através do tablet, por exemplo. E aí, uma professora que era pesquisadora foi pesquisar nessa escola, e aí ela perguntou, mas eles não escrevem? Eles não utilizam mais caneta?
E aí, não, mas como é que eles vão fazer se não tem caneta? Eles não escrevem. Se utiliza só o tablet. Então, é uma outra nova, uma forma de pensar diferenciada que a gente vai também encontrar nas nossas salas de aulas, porque quando muitas vezes vocês vão propor que um aluno faça uma redação, por exemplo, às vezes não vai acontecer, porque eles vão ter grandes dificuldades de colocar essas ideias no papel, né? Então, aí, em contrapartida, a gente vive numa escola, trabalha numa escola onde tem dificuldades imensas, nós temos dificuldades em relação a recursos materiais, a recursos humanos. Vocês sabem que lá no governo do Gustavo Capanema, na época da ditadura, ele falava sobre a pedagogia GLS, que era o quê? Com giz, lousa e saliva se dava uma boa aula. E ainda em algumas escolas a gente encontra isso, ou em algumas escolas a gente encontra giz, lousa e saliva. E o professor tem que dar conta de tudo isso, né? Enquanto que nós temos alunos que estão muito adiante dessas coisas, né? Então, tudo isso são pressupostos da escola nova, essa questão de se pensar além, da gente fazer um diagnóstico dessa turma, conhecer o nosso aluno e saber como lidar com ele. Por isso que eu fiz toda essa conversa, esse parênteses, tá? A disciplina, a questão da disciplina, né? A disciplina aqui enquanto controle, por exemplo, controle do aluno. Era rígida, baseada em castigos e punições, como eu falava, né? O aluno deveria obedecer às regras, se valorizava muito as aulas expositivas, né? O professor falava, o aluno escutava. Em algumas escolas, em algumas universidades, ainda existe o estrado, aquele, né? Existe uma plataforma mais alta, onde o professor fica como sinal de autoridade e o aluno mais abaixo, né? Ainda existe isso. Exercício de fixação, leitura repetitiva e cópias. Lamentavelmente, a gente, quando vai fazer supervisão de estágio, a gente ainda encontra isso, né, pessoal? O pessoal copiando muito, fazendo, apenas repetindo, né, determinadas atividades como fixação, mas não pensando a respeito desse processo, né? Apenas é um processo mecânico, sem interagir, sem pensar no que está fazendo, né? Lá na escola nova se opunham aos castigos, claro, né? Se preparava o aluno para ser autônomo, se estimulava discussões, né? Para a compreensão do conteúdo, e se aprendia a fazer fazendo. Tá? A metodologia já falei para vocês. O conteúdo, a ênfase era no esforço intelectual de assimilação de conhecimentos, né? Então, assim, aquele aluno que eu, por exemplo, morria de medo de tirar uma nota vermelha, por exemplo. Né? Então, aquele aluno que tirasse uma nota vermelha, dava, né, a entender ao professor que ele não tinha se esforçado, ou que ele não tinha condições intelectuais para aprender. E muitas vezes a gente sabe que os alunos aprendem de formas diferentes de acordo com o que eles, de acordo com o interesse deles, por exemplo. Né? Então, na escola tradicional tinha muito isso, né, de canetear os alunos com a caneta vermelha, e essa avaliação era uma avaliação estritamente classificatória. O professor ensinava, o aluno dava a resposta e tinha que ser a resposta tal qual o professor ensinasse. Né? Lá na escola nova já não é assim, já se pensa diferente, né? A gente já começa a relacionar os conteúdos da escola com a vida, né? Com a sociedade, né? Porque a escola, na escola tradicional, a ideia é de que a escola estivesse murada, fosse alheia à sociedade, né? Na escola nova, não. Na escola nova, a gente já pensa a escola como uma iniciação para viver em sociedade, né? Como se dá esses processos, né? Esses processos democráticos, esses processos de cidadania, assim por diante. Vocês podem ver que era um pensamento muito avançado para a época, né?
E tanto é que até hoje ainda em base às políticas públicas e ainda hoje estão presentes nas nossas escolas, né? A avaliação, como eu falei para vocês, lá na escola tradicional, enfatizava aspectos cognitivos, apenas o aluno tinha uma cabeça, né? E ele precisava dar conta de todos esses conteúdos, né? Não se levava em conta o processo, né? Ou seja, os conteúdos procedimentais, os conteúdos atitudinais, né? Não só os conteúdos conceituais, né? As provas eram o centro da avaliação. Né? Ao final, o professor passava, transmitia o conhecimento, ao final do trimestre, ao final do bimestre, no caso, se media esse conhecimento, se o aluno havia assimilado esse conhecimento através daquele instrumento. Né? Quem tem experiência com sala de aula sabe que e conhece aquele aluno e que tem uma avaliação, tem uma ideia de avaliação formativa mais próxima dos pressupostos da escola nova, por exemplo, vai entender que muitas vezes aquele aluno é bom, mas no dia da prova ele não estava bem, ou ele não se sentia bem, ou ele ficou nervoso, e aí ele tirou uma nota baixa que não condiz com o andamento, com o processo de aprendizagem dele. E isso, na avaliação formativa, é levado em consideração. Já na avaliação classificatória, como é um dos pressupostos da escola tradicional, não é levado em consideração. O aluno não respondeu como o professor esperava, ele tirou uma nota baixa, não atingiu a média e reprovava. Né? Já na escola nova, há essa questão da cooperação, da solidariedade, da interatividade entre professor e aluno, né? O professor tem um olhar diferenciado sobre esse aluno, ele leva em consideração que esse aluno ele tem uma cabeça, mas ele tem um corpo também, um corpo que fala, um corpo que interage. Né? Os principais pensadores que norteavam a escola tradicional, Martim Lutero, né, Augusto Comte, John Locke, né, e o principal lá da escola nova é o John Dewey. Tá? Uma das críticas à escola tradicional, por exemplo, a gente pode dizer que era um ensino intelectualista e livresco, né, voltado ao passado, então sempre se remontava aos clássicos, coisa e tal. Magistrocêntrico, o professor era o centro desse processo, era autoritário e dogmático, e isso, essa tendência se inicia lá por volta do século XVI, tá? Lá na escola nova, esta ausência de disciplina não quer dizer que não exista uma organização na sala de aula. Não quer dizer que que o aluno pode fazer o que quer na sala de aula, não é isso. Essa ausência de disciplina é a ausência daquela disciplina rígida, daquele controle rígido sobre o aluno, que o aluno não podia discordar do professor, que o aluno não podia conversar, não podia interagir com outro colega, que ele era submetido a castigos físicos, por exemplo. Né? Um exemplo disso que está lá no vídeo do Pink Floyd é quando o menino está escrevendo um bilhete, uma poesia lá, coisa e tal, o professor tira dele, bate nas mãos dele, porque ele não estava prestando atenção na aula, não estava prestando atenção no professor. Então, assim, esta ausência de disciplina na escola nova não quer dizer que as coisas não tenham uma certa organização, mas esta organização é diferente. Né? É uma organização baseada em regras, tu consegue construir com os teus alunos, né, as regras de convivência da sala de aula, e se tira um pouco do professor, não a autoridade dele, mas o autoritarismo. Né? O professor, eu sempre digo que se os alunos chegam na sala de aula e sentem o cheiro do medo do professor, ele perdeu a turma ali. Né? Então, o professor ainda é respeitado pelo seu saber, né? Ainda é respeitado pelo seu saber. Apesar de, na sociedade, a gente saber que o professor não é valorizado suficientemente, tá? Mas isso é importante pontuar, que não é uma ausência de disciplina, mas é uma ausência de
controle rígido sobre uma determinada turma, um determinado aluno. O século que se inicia a tendência tradicional por volta do século XVI, no Brasil, final do século XIX, início do século XX, né? Início do século XX, e mais especificamente 1930 e 1932, quando se lança o Manifesto dos Pioneiros pela Educação. Os pensamentos que influenciaram, né, essas duas correntes pedagógicas lá na tradicional, o catolicismo, né, a influência jesuítica no Brasil, que foi muito forte, e o pensamento iluminista e liberal lá na escola nova. Aspecto axiológico. Então, surgiu sob o signo da hierarquia e vigilância, né? A escola tradicional, ela era para controlar realmente os alunos, controlar aqueles corpos, controlar aquelas mentes, tá? E a ênfase era no produto, era na resposta que o aluno pudesse dar a partir daquilo que o professor ensinava. Na escola nova, qual era o interesse, né? E a preocupação com métodos e técnicas que realmente ensinassem o aluno, que realmente fizesse com que o aluno interagisse com esse processo de ensino-aprendizagem, né? ênfase nos processos de conhecimento, né? Então, basicamente, se avalia e se pensa e se planeja a partir do que o aluno sabe e de como ele vai, como é que vai ser a trajetória, de como ele vai evoluindo, né? E o importante é aprender a aprender, né? Aquilo que o John Dewey sempre, que é uma das frases dele, né? Que é educar não se educa para a vida, porque educar já é a própria vida. Tá? O movimento Escola Novista, ele vai perdendo força, né? Por volta de 1960, lá, depois com a ditadura, onde entra o tecnicismo, né? Então, as escolas, elas passam a pensar a educação de uma outra forma, pensar para o mundo do trabalho, um ensino mais técnico, um pouco mais rígido também, né? Mas ainda hoje a gente encontra esses pressupostos embasando, por exemplo, os PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, né? Que muita gente talvez não tenha lido, não conheça, né? Mas ali tem referenciais que norteiam ainda a educação brasileira, né? Então, são documentos interessantes, muito interessantes para os professores lerem. Então, se vocês tiverem acesso aos PCMs, vão atrás, busquem, né? Que vocês vão ver que vão encontrar muitos desses pressupostos ainda hoje, por exemplo, nesses documentos que são orientações curriculares, né? Não são obrigatórios, mas são orientações curriculares que estão norteando as práticas dos professores, norteiam conteúdos, norteiam objetivos, norteiam metodologia de ensino, né? Então, são documentos interessantes, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como essas tendências estão influenciando, né, a educação brasileira. Principalmente os livros didáticos, que ainda são, boa parte deles ainda são de acordo com os referenciais e com os PCNs, tá? Bem, a gente tem ainda 10 minutinhos. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida do que eu falei até aqui. Se vocês não têm dúvidas, eu quero passar para explicar a atividade da semana 1, né? E se vocês leiam com calma os textos, são textinhos curtos, o segundo texto, o texto de apoio, ele... Não, gente, não, ainda não tem como dizer que a atividade tem dias de atraso, porque, assim, a atividade para ser entregue, ela vai ser aberta só no dia 12, tá? Então, vocês têm toda essa semana para ler o conteúdo, estudar, esclarecer dúvidas. Dia 12 abre às 8 horas da manhã para postar a atividade e fecha às 23h55. Depois que fechou, vocês não têm mais como postar. Mas até então não tem como saber se está atrasado ou não, porque ainda não foi aberta. Eu não sei se é isso a dúvida de vocês.
Às vezes é uma questão de configuração, a gente pode dar uma olhada, mas eu vou chegar em casa e eu vou dar uma olhada nisso, mas não é nada que comprometa vocês. O que vai comprometer a atividade de vocês é se vocês postarem fora da data e fora do horário. A data da primeira atividade é dia 12, vocês vão entregar dia 12 e vocês têm até 23h55 para entregar. Tá? A partir daí, sim, aí já começa a constar que está atrasado. Tá? Mas deve ser algum problema de configuração, por enquanto não se preocupem com isso. Tá? A gente pode passar para a orientação da atividade? Tá tudo ok? Bom, então, a tarefa da primeira semana. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler os 2 textos, vão assistir os vídeos, né? Lembrando novamente que vocês precisam de um tempo para estudar. Educação à distância exige que vocês tenham autonomia, mas que vocês tenham disciplina, né? Que vocês reservem um horário do dia para estudar. Não deixem acumular conteúdo, porque vocês não têm só uma disciplina, vocês devem estar com 4, 5 disciplinas, né? Todas elas exigem muito. Então, não deixem acumular atividades, não deixem acumular dúvidas, tá bem? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler os textos, né, a partir da leitura dos textos da semana, né? Vocês vão escrever um texto dissertando, um texto dissertativo, contando, né? E destacando as principais ideias que foram discutidas naqueles textos, né? Que basicamente tem a ver com os pressupostos da escola nova, tá? E vocês vão relacionar com a experiência acadêmica de vocês. Como é que vocês aprenderam? Como é que foi a trajetória acadêmica de vocês, desde lá da infância, né? Como é que vocês foram ensinados? Quais foram os pressupostos que vocês identificaram na trajetória acadêmica de vocês que tem a ver com a escola tradicional ou com a escola nova? Tá? Então, isso fica claro para vocês. Mas também, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem postar lá no fórum, não tem problema algum, tá, gente? Ali, ó, eu já coloquei as configurações do texto de vocês. Você deve formatar o texto com as seguintes configurações. Fonte Arial, tamanho 12, espaçamento justificado, espaço entre linhas 1,5, margem superior e inferior 2,5, direita e esquerda 3, parágrafo 1,5. E importante, a atividade é feita individual, porque a gente precisa conhecer a escrita de vocês, a gente precisa saber se vocês estão dominando o conteúdo, se vocês realmente leram o conteúdo, se vocês dominam o conteúdo, a partir da argumentação do texto e da escrita de vocês. Tá? Então, por enquanto, as atividades são individuais. Vão haver atividades coletivas em grupo? Vão. Mas, por enquanto, a atividade é individual, ela deve ser um texto que tenha até entre 15 e, no máximo, 25 linhas, tá? Não deve passar disso. Se vocês tiverem dúvidas, gente, em relação à formatação, procurem o tutor à distância, procurem o tutor no polo, eles estão aí para ajudar vocês. O pessoal é super gente boa, super acessível, a Aninha aí em Erval é super acessível, super comprometida. A Cláudia lá em Rosário, a mesma coisa, o Gabriel em Livramento também. Então, o pessoal, assim, ó, está sempre disposto a ajudar vocês. Se eles não conseguirem ajudar, eles entram em contato conosco. Então, não se desesperem inicialmente. Estou falando isso porque muitas vezes o pessoal olha a proposta da atividade e já quer desistir do curso. Então, não é para que aconteça isso. O nosso intuito é que vocês realmente aprendam, que vocês se apropriem do conteúdo da disciplina e a gente possa interagir, a gente possa discutir,
né? E ver como é que vocês estão colocando essas ideias no papel, tá? A tarefa vale 2 pontos e deve ser entregue até o dia 12/2, né? Às 23h55. Então, assim, ali eu já coloco a observação. Gente, por favor, não insistam em entregar trabalhos atrasados. Ah, porque o meu cachorro ficou doente, eu não consegui. Ah, porque eu estava com dor no meu ouvido, eu não consegui. Gente, as desculpas são as mais variadas possíveis. A gente não pode abrir mão disto, não que vocês não possam realmente ficar doentes, acontecer um problema. É claro que a gente vai ter esse jogo de cintura, mas vocês vão ter que apresentar um atestado, tá? Mas assim, gente, tentem resolver a tarefa, tentem cumprir os prazos. Nós sempre, da nossa parte, cumprimos os prazos. Então, ao final da semana, da outra semana, vocês já têm a nota da semana anterior. Então, vocês já podem ir acompanhando, né, as notas de vocês, para saber quanto falta lá para a prova e como é que vai se. E podem até fazer o somatório das médias de vocês, porque sempre ao final da outra semana, vocês já têm as notas da semana anterior. Tá? Então, assim, saliento, não entreguem tarefas atrasadas. Tá? E não insistam, né, para que a gente aceite tarefas atrasadas, porque não é justo com quem entrega no prazo. Nós não temos condições de dar conta de corrigir tarefas atrasadas, porque vocês são muitos, vocês não são um aluno apenas, né? Vocês são muitos. Então, assim, isso é primordial, tá? Que vocês entreguem no tempo. Tá? Se tiver algum problema no AVA que não possibilitou que vocês postassem atividade, porque às vezes dá problema nos links, nos avisem. Avisem o tutor presencial imediatamente. Se vocês tiverem qualquer problema, gente, procurem o polo, tá? Procurem o tutor no polo, que certamente com conversa gentil, com educação, com cooperação, a gente vai dar conta da disciplina, a gente vai dar conta dos problemas que surgirem, tá? Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de falar alguma coisa? Por favor, se manifestem no chat. Tá tudo ok? Bem, então, como eu gosto de cumprir prazos, né, gente? Quero agradecer a presença de vocês. Deixo meu abraço para todos os nossos colegas aí em Erval, em Livramento, em Rosário, né? Desejo um bom desempenho na disciplina. Nós estamos à disposição, tá? E eu aguardo a participação de vocês lá nos fóruns, tá? Não vou deixar os fóruns em branco. Vamos lá, discutam sobre o conteúdo, falem alguma coisa sobre o conteúdo, busquem interagir entre vocês, tá? Que vocês também estão sendo avaliados por isso e, obviamente, estão aprendendo quando vocês interagem lá nos fóruns, tá bom? Nós continuamos à disposição, eu desejo uma boa noite para vocês e a gente continua se vendo no ambiente, certo? Abração em todos, bom carnaval, tudo de bom. Até mais.